muito tempo eu achei que tinha algo errado comigo. Quando eu era moleque, eu era gordinho, usava óculos, não era respeitado, eu era espancado, eu era um tipo de moleque que sofria muito, mas muito bullying. E por causa disso, eu achava que tinha algo errado comigo. Só que passou um tempo, eu entendi que não tinha nada de errado, nada de diferente comigo. E eu vou explicar pra você. Vai ser até difícil de eu abrir essa ideia com vocês. Só que é o seguinte, quando eu era moleque, tinha um menino na minha rua que chamava Christian. E o Christian, ele simplesmente, cara, não me respeitava. Ele pegava, me batia, ele falava que eu não valia de nada. Quando eu brincava com ele, certo? Ele tomava minhas bolinhas, não me respeitava. Um exemplo, eu estava na rua, ele chegava, simplesmente a gente jogava a bolinha, tava jogando bolinha com outro moleque. O Christian chegava, falava que ia jogar. Valia uma aposta jogando bolinha, certo? E ali, ele falava, se eu ganhar, eu vou ficar com as suas bolinhas, certo? E se eu perder, você pega minha bolinha. E não era pouca bolinha, entendeu? Era, tipo assim, uns 2 litros de bolinha. E eu também já não tinha bolinha. Eu falava, mano, eu vou arriscar, por que não? Inocente. Aí que acontece? Aí simplesmente ele pegou, tá ligado? E começou a jogar comigo. Só que a gente jogava. Teve um dia que eu ganhei dele. Eu ganhei. E eu falei, mano, estourei. Vou ficar com uma pá de bolinha. E é isso mesmo, da hora. E foi um momento de eu cobrar a bolinha do Christian. O Christian olha pra minha cara e fala assim, seu vacilão, você acha mesmo que eu vou te dar minhas bolinhas pra você? Você ganhando de mim? Dá suas bolinhas aqui. Eu falava, não vou dar minhas bolinhas. Dá sua bolinha aqui, ó. E me xingava. Entendeu? Falava uma pá de fita, sabe? Só palavras ofensivas. E é o seguinte, e eu falava não, aí o que acontecia? Ele vinha e me batia. Me dava murro, me dava chute, me dava cascudo, me derrubava no chão. E eu era fraco, mano. Tá ligado? Eu era fraco, eu era meio gordinho, eu já tinha medo pra não quebrar o óculos, porque se eu quebrasse o óculos, se eu chegasse em casa, eu ia tomar outra surra, tá ligado? Dos meus pais. Por quê? Porque eu arrumei briga na rua e cheguei lá com o óculos quebrado. E naquela época o óculos, mano, tipo, era difícil para nossas condições, que nós morávamos em periferia, quebrada, era difícil, mano, tá ligado? Era, tipo, uma batalha. Então se eu chegasse com uma roupa rasgada, com um óculos quebrado, mano, era o fim, tá ligado? Porque não tinha como, ia ser muito difícil, tá ligado? Nós vivia, tipo, ruim mesmo, tipo, sem dinheiro, mano. Eu apanhava, cara. Teve um dia que eu saí pra rua e em frente de casa tinha um terreno baldio. E lá, ele tava com uns moleques lá, certo? Empenando pipa. E ali, ele tava empenando pipa e eu fui no terreno também, certo? Porque eu queria me divertir, era um lugar que nós tinha também. E ele me viu. E quando ele me viu, ele já falou assim, ai, o gordinho aí, ó. Ó o gordinho. Chegou o gordinho. E aí, mano, cola aí. Aí eu achando, né, ele já esqueceu, né, mano, pá, acho que as amizades vai mudar, né, mano. Aí, mano, eu lembro que ele começou a me arrastar, zoava comigo, sabe, mano, zoava mesmo assim, que eu não consigo nem falar as palavras que ele falava, tá ligado? Porque aquela época ela era normal, todo mundo dava risada. E, mano, teve um dia que eu me irritei, velho. E, de novo, fui pra cima dele e tomei outro couro. Mano, é embaçado falar isso, porque eu tomei outro couro, tá ligado? E, mano, eu tomei um couro... Mano, foi um couro assim, mano, que ele, tipo, era um pouco maior que... Era maior que eu, tá ligado? E eu tomei um couro feio. Eu voltei pra casa até sangrando. Só que nessa época, meu pai e minha mãe não moravam em casa. Eu escondia, tá ligado? Tudo que eu... Mano, quando eu apanhava, eu escondia. E, de fato, ali, mano, foi um bagulho muito humilhante, porque eu falava, mano, eu sou diferente das pessoas. Por que os outros moleques que tá junto com ele não tomam esse couro? Ele não humilha os outros moleques, porque é só eu. Eu achava, mano, eu sou diferente, eu sou um cara estranho. Sei lá, eu sou um cara nerd, ou sei lá, algo desse tipo. Firmão. E, mano, fiquei muito tempo pensando nisso, tá ligado? Minhas atitudes mudavam, eu ia fazer amizade com outros moleques, eu gaguejava, eu não sabia reagir, como tomar, tipo... Como que eu vou te explicar? Como falar com aqueles moleques, tá ligado? Tipo, já não era mais eu, mano, entendeu? Porque eu achava que eu era um cara estranho, que eu era um cara feio, ridículo, gordo, porque eu era gordo, porque eu usava óculos, porque eu falava errado, entendeu? E eram uns bagulho que até hoje afeta, tá ligado? Meus pensamentos, minha convivência. E o que acontece?
o Christian se mudou. E ele, não é que ele se mudou, ele foi morar em outro lugar porque ele tava trazendo muito problema, tá ligado? Começou a traficar essas paradas e foi pra outro lugar. Beleza, aí ele voltou, família. Ele voltou depois de 2 anos. Só que nesse período de 2 anos, o que aconteceu? Fui conhecendo outras pessoas, fui conseguindo fazer amizade, porque ele tinha saído fora, já não tinha mais aquelas humilhações que eu passava. Eu já não era mais espancado, já não era mais, tá ligado? E já não nada. Então, consegui fazer amizade, consegui mais respeito na minha quebrada, com meus amigos da quebrada, tá ligado? Consegui saber falar com eles, trocar uma ideia, me defender também. Então, nesse tempo, meu corpo mudou. Eu criei mais massa, tá ligado? E por algumas brigas que eu brigava, que eu, né, mano, que eu lutava ali com os moleques e eu ganhava. Então, fui criando mais experiência de vida, tá ligado? De rua mesmo. Firmão, passou 2 anos, ele voltou, certo? E só que eu já tinha mudado, meu pensamento mudou, tá ligado? Sobre mim também. Eu tava começando a entender que eu não era o esquisitão, tá ligado? Firmão. Só que ele voltou com o mesmo pensamento que ele tinha de mim, tá ligado? Ele não tinha o respeito comigo, ele achava que eu era um nada, que eu era um Zé Ninguém. E, mano, ele veio ter a mesma atitude comigo. Só que foi de novo numa mesma situação, empenando pipa. Eu cortei ele na mão, certo? Empenando pipa, cortei ele na mão, só que eu não sabia que era ele. Eu não sabia nem que ele tinha voltado. E ele veio querer caçar, ele veio, rodou na quebrada, na laje da quebrada pra saber de quem era o pipa. E o pipa era de quem era meu. Aí quando ele soube que era meu, ele falou, desce aqui, gordinho. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos desenrolar isso aqui. Você cortou na mão, que fita é essa, tal, que não sei o que. Eu falei, mano, eu te cortei na mão, quem manda você colocar o pipa, filho? Se o pipa tá no alto, tem que cortar mesmo, tá ligado? Se você não quisesse que te cortasse, velho, então não tira o pipa daí, do céu, as ideias. Aí ele veio querer me bater, tá ligado? E ele veio me bater, mano. Só que aí ele se arrependeu, porque eu dei um couro nele, bem dado, filho. Deu um couro bem dado com os moleques tudo na rua. Foi o pior, os moleques tudo na rua viu e ficou humilhante pra ele, tá ligado? E ali, nesse dia, foi tão humilhante pra ele que ele voltou, tá ligado? Tipo, pra casa todo arrebentado e eu fiquei, mano, juriado mesmo. Foi uma fúria tão grande que eu tirei de dentro de mim, que ajuntou toda aquela humilhação e me deu força, tá ligado? Não sei da onde, e deu um couro nele bem dado. E a partir desse dia, nunca mais. Mas ele ficava me ofendendo, mas nunca mais encostou a mão em mim, certo? E depois desse dia, eu soube que eu não era diferente dos outros. A questão era que ele não tinha o respeito comigo, certo? Ele não me respeitava do jeito nenhum. Eu era um nada pra ele. Não tô aqui pra te falar, pra incentivar uma briga, pra você bater nas pessoas que te humilha. Mas é algo que até hoje eu carrego com isso, eu tenho trauma disso, porque eu sofria muito bullying, mano, por ser quem eu era. Por ser quem eu era. E hoje você deve estar passando a mesma fita, passando bullying, sofrendo preconceito, sofrendo porque é preto, sofrendo porque você tem um jeito diferente dos outros e você sofrendo preconceito, certo? E você deve estar chorando, passando várias fitas, pensando, tendo vários raciocínios sozinho. E, mano, eu vou dizer pra você, parça, você não é diferente dos outros. A questão que as pessoas não têm a visão, certo? Não quer te respeitar. Que as pessoas não te respeitam e aceitam como você é, certo? Lógico, tem coisas que às vezes a gente confunde de diferente com teimosia. Lógico, teve muitas coisas que eu tive que mudar. Eu tive que evoluir, eu tive que aprender a lidar, aprender a falar, aprender a me chegar na quebrada, aprender a chegar com os moleques na quebrada. Mas é o seguinte, eu tive o respeito e soube entender que o problema não era comigo, certo? E eu quero que você entenda, o problema não é com você, certo, família? Então se inscreva no canal, deixa o seu like, mano, e comenta o que você achou, me comenta o que as pessoas acham de você, acham você diferente. Então pense nisso, você não é diferente, é porque as pessoas acham que você é estranho, mas o culpado nem sempre é você, certo? Entenda isso, se inscreva no canal, veja os vídeos que tá aqui, ó, maratona no canal aí, certo?